Olá, caros colegas! Hoje nós vamos continuar o vídeo anterior que a gente começou a falar das 6 feridas emocionais de uma criança, que são abandono, rejeição, crítica e humilhação. E hoje a gente vai falar das últimas 3, que são traição, injustiça e superproteção, tá? Então, essas questões acontecem lá atrás, na fase de desenvolvimento da criança, do adolescente, e praticamente em todos os casos acaba sendo refletido durante toda a sua vida, né? Você não se dá conta de onde aquilo veio, por que você tem aqueles comportamentos, por que aqueles comportamentos se repetem, né? Essas crenças limitantes se repetem. E aí, normalmente, quando você começa a ter muito entrave na vida e começa a perceber que tem alguma coisa que não dá certo, mesmo se você repete muito isso, só na terapia que a pessoa começa a se dar conta que isso vem muito antes que ela poderia imaginar, né? Lá quando ela era criança ainda, que começaram a acontecer algumas questões, a mãe ausente, ou o pai ausente, ou alguns comportamentos que aconteceram, que você carrega. Então é por isso que a gente sempre fala que o autoconhecimento, poder ir para uma terapia que é um ambiente seguro para você poder entender de onde veio tudo isso, é extremamente importante para parar, para quebrar esse padrão na sua vida, tá? Então vamos lá. A primeira ferida que a gente vai falar hoje é sobre a traição. A traição, ela vem quando a criança se sentiu traída pelos pais, quando foi prometido não foi cumprido, quando ela percebe que no casamento dos pais um dos dois traiu realmente, né, um ao outro, acaba gerando uma sensação de medo, de ser traído também, né? Se aconteceu isso com eles, isso também pode acontecer isso comigo também. Acaba tendo o sentimento de eu posso ser enganado por alguém a qualquer momento, né? E quando adulto, eles acabam desenvolvendo um ciúme excessivo, né? E acabam evitando até relacionamentos, falta de confiança nas pessoas, sentimento de inveja, de querer o que é do outro, né? E necessidade de trair para não ser traído. Ou necessidade de trair, porque eu aprendi lá na minha casa que tá tudo bem fazer isso. Afinal, se os pais são modelo e eles fizeram, eu posso fazer também, tá? Injustiça. A injustiça, ela surge no ambiente autoritário, sempre, tá? É quando a relação na família não é de amor, ela é de poder, né? Não existe amor ali, existe poder. Faz com que a pessoa se desenvolva uma necessidade sempre de vingança, né? De ser muito justa, de não suportar qualquer tipo de injustiça, não só com ela, como com as pessoas e com as coisas ao seu redor, porque ela já passou isso um dia e ela entende, ela sente a gravidade dessa questão. Acaba se tornando um adulto com sentimento de potência, com sentimento muito de inutilidade, com atitudes injustas com os outros, busca por ser muito importante, querer poder para não ser punido por ninguém. Quanto mais eu tenho poder, menos a probabilidade de alguém me punir por alguma coisa, como se eu tivesse um patamar muito elevado, ninguém me alcança, então eu estou protegido por isso. A incapacidade de tomar decisões com confiança, com certeza disso, né? Fanatismo por ordem, por perfeccionismo, e a maravilhosa, linda e fofa da superproteção, que é gerado pelas crianças que tiveram tudo, que não tiveram limite, que não aprenderam o que é não, e que não aprenderam a se frustrar, que é o que a gente tem batalhado tanto, principalmente as pessoas, os educadores que trabalham diretamente com criança, trabalham muito isso com os pais, que a criança tem necessidade de passar por essas frustrações, porque é só assim que ela vai aprender como se defender, porque a gente sabe muito bem que é uma vida adulta, a gente se frustra com alguma coisa todo dia, isso vai acontecer sempre. Então eu preciso ensinar aquela criança como que ela vai se defender, como ela vai se proteger e principalmente lidar com aquilo, né? As situações, elas estarão postas na minha vida,
vai aparecer, ok, então assim, o que eu faço diante disso? Né? O que eu não tenho, talvez aquilo que eu estou vendo não mude, mas eu posso ter o poder de mudar a minha visão e a minha conduta, o meu jeito de lidar com aquilo. Isso é muito importante, né? Porque de verdade muitas coisas não vão ter alteração nenhuma. Se a gente não consegue mudar muita coisa da gente mesmo, com muita batalha, quem dirá as coisas que a gente vê ao redor. Então, se eu começo a pensar de uma maneira diferente como lidar com essas questões, né? Fica mais fácil, não que eu não vá sofrer, mas fica mais fácil quando acontecer alguma coisa, eu vou estar um pouco mais preparado. E essas crianças, na ânsia de dar tudo para ela, de querer dar sempre o melhor para essa criança, eles meio que colocaram numa redominha de vidro, protegeu demais. O problema não é proteção, e sim a proteção demais, né? Que isso acaba causando danos muito graves para a vida inteira do adulto. Isso é sério, e muitos pais não compreendem isso. Mas isso é muito sério. E aí vai tornar o adulto inseguro, que não se sente capaz, dificuldade em assumir responsabilidades, pessoas controladoras, né, que tem que ser tudo do meu jeito, afinal sempre foi assim, né? Busca constante por prazer, né, e tenta sempre fugir de situações que são dolorosas. Vão ser pessoas egoístas, né, com dificuldade de superar perdas e frustrações, porque assim, se eu não aprendi a lidar, eu não sei o que fazer com aquilo, entendeu? Então eu vou fugir o máximo que eu puder, né? Quando eu vou para o emprego, quando eu vou, que eu vou mais tarde que as outras pessoas, eu não sei o que fazer naquele novo mundo, ninguém me ensinou a ter um chefe, como é que deixa de ser, eu tenho que fazer o que ele manda, eu tenho tarefas, vão me cobrar. Em casa eu não fui cobrado, né? Lá falavam um já saíam correndo para fazer alguma coisa por mim. Na vida adulta, muitos acham que as coisas continuam assim, não continuam. E aí eu percebo que não continuam, e o que eu faço com isso? Onde já se viu? Né? Onde já se viu? Então é por isso que eles são tão controladores, porque eles tentam manter o máximo que eles podem na caixinha deles, controlando coisas e pessoas, porque não pode sair daquele local ali não, que se sair eu não vou saber o que fazer. Então vai ter que ser realmente do meu jeito, como sempre foi. Você entendeu? Como sempre foi na minha adolescência, na minha infância, eu gritava no supermercado querendo aquela bolacha, ela era dada, entendeu? Não existia aquela coisa de explicar, como eu sempre falo, agachar, ficar de joelhos, na mesma altura da criança, conversar e explicar, entendeu? Então assim, não existiu diálogo, existiu, claro que pode, não, tudo bem, vamos te dar, não, lógico, está aqui. E aí criou pequenos reinos, né? Pequenos príncipes e princesas, pequenos reinadinhos dentro de casa, e eles realmente se sentem num troninho. E quando eles crescem, eles acreditam que as pessoas têm que continuar tendo o mesmo comportamento que a mãe ou o pai tinham com eles, e não vão ter. E aí o problema começa. E aí nas relações amorosas a gente percebe muito isso, né? Aquela coisa da pessoa querer que o outro, independente do sexo, faça aquilo que eu quero e ponto final. Não existe mais diálogo, você já percebeu? As pessoas não conversam mais. É o que eu quero, é do jeito que eu quero, na hora que eu quero, você, ó, fica quietinho, fala nada não, vai ser do meu jeito. E as coisas não funcionam assim, isso é falta de respeito com o próximo. Eu tenho sim que tentar conversar, eu tenho que expor a minha ideia, perguntar para o outro o que ele pensa, tentar chegar sempre no senso comum, né? Se são duas pessoas, tem que ser bom para os dois, não pode ser bom só para uma parte, tem que ser bacana e legal para duas partes, né? Isso, honestamente, eu não sei se você anda vendo isso por aí, diálogos. As pessoas não têm mais feito diálogos, né? Sempre tem um querendo ser mais imperativo, querendo mandar mais na relação, e o outro ou não aguenta a história e vai embora, que é o correto, ou fica quieto, começa a se anular, né? Isso é o que nós conhecemos muito bem, aí que começa todos os abusos que a gente conhece, né? Se anula, se esquece do que quer, se esquece do que gosta, da sua própria identidade, permite que o outro faça comigo aquilo que ele acha que tem que fazer, né? E aí a coisa desanda, colega, porque quando eu começo a perceber num adulto que eu estou junto, independente de ser amigo,
ou parente, ou um relacionamento amoroso. Comportamentos que me magoam, que me fazem mal, que não são legais, não são produtivos, e que é uma relação que você tem que andar em cima de ovo o tempo inteiro, porque o reizinho não pode escutar um não, ou tem que ser da maneira que ele quer. Tá na hora da gente realmente repensar a nossa ação e sair daquele lugar. É isso que eu quero? Vamos racionalizar. Quando a emoção entra na frente, a gente para de raciocinar, né? Então vamos tentar colocar a razão na frente. É esse tipo de relação que você quer? Uma relação que você não pode abrir a boca, que você tem que tomar cuidado, que você tem que pensar muito antes de falar alguma coisa, né? Porque senão o outro pode explodir. E aí, você entendeu? Olha que relação horrível de nunca poder falar o que eu penso, porque o outro pode pensar tal coisa. Quando o outro fala uma coisa, você tem que pensar 1000 vezes como eu vou reagir, porque dependendo de como eu reagir, o outro vai ter uma outra reação pior ainda. Então eu quero reagir como? Da maneira que eu sou de verdade, ponto final, e dane-se o que o outro vai fazer com isso, ou eu vou pensar 1000 vezes para deixar o outro numa situação confortável. Ah, é para não ter briga. Eu ouço muito isso. Ah, não, é para não ter briga, eu faço o que ele quer. Gente, vocês estão alimentando essas pessoas. Vocês estão reforçando o comportamento delas o tempo inteiro, né? Então, assim, toma cuidado, porque quem tá ganhando aqui não é você, não. Quem tá no controle aqui não é você. Então, os papéis estão errados. Você tá no lugar errado. Você tem que parar e pensar se isso está te fazendo bem ou não. E se não está fazendo, precisa se levar a sério, repensar e parar de perder tanto tempo, parar de perder saúde, parar de perder a própria vida numa situação assim. O diálogo precisa existir o tempo todo. A partir do momento que você se interessa por uma outra pessoa e estar com ela, vocês precisam manter um diálogo honesto e sincero, sim, para qualquer coisa. Você percebe que tem alguma coisa no outro que está truncada, você não tem obrigação de permanecer ali, porque aquele caos não te pertence, pertence ao outro. E ele que tem que lidar com aquilo. Você pode tentar apontar algumas coisas se for uma pessoa que você consegue acessar e vai te ouvir minimamente. Mas se nem consegue falar porque a pessoa vai levar para outro lado, tá na hora de repensar se é este localzinho que você vai querer ficar e passar o tempo e se estressar. E cada dia uma briguinha, cada dia uma frescura, cada dia um mimimi. A gente está aqui para tentar ter companhias bacanas, saudáveis, que nos divirtam, que nos agregam, que somem, que sejam, que deem frutos e flores. Não uma relação para te deixar para baixo, sabe? Então, se leve a sério. O tempo passa muito rápido, sabe? Com essa menina que você quer ficar, tem certeza disso? Né? Você está colocando ela como a última Coca-Cola do deserto, por quê? Por que você fala tanto nela? Por que você fala tanto nele? Existem milhões de outras pessoas. Que importância é essa que você está dando para o outro? O outro nem lembra direito que está existindo. Só pensa em você quando precisa. Só procura de você quando precisa. E mesmo assim você tem que tomar cuidado como você vai responder para ele, né? Então assim, gente, vamos prestar atenção. Manda foto, manda localização. Se ligou e tem que sair correndo para atender. Ai de mim se eu não faço isso. Faz vídeo, chamada, para saber onde a pessoa tá. Tenho escutado muito isso. Isso é de uma agressão. É uma agressão que ninguém tem que suportar, ninguém tem que passar. Nem na primeira vez. Não é bonito, não é engraçado, não é fofo, não é ciúmes, não é nada. Isso é doentio. Tá na hora de começar a dar nome para as coisas, perceber que tem muita coisa patológica que vocês estão aceitando, porque vocês querem aceitar, né? Ah, ele pede, eu dou, ele pede, eu dou, ele pede, eu dou. Gente, vamos parar de alimentar um monstrinho, vamos deixar ele morrer de fome, vamos começar a olhar pra gente mesmo, ter relações bacanas, né? Tomar cuidado como eu educo meu filho e minha filha, né? Conversar sempre, diálogo sempre, gritos e berros não, tudo que os pais fazem dentro de uma casa, essa criança está assistindo, está vivenciando e não vai esquecer. Eu sei que é muito complicado educar uma criança, é óbvio que é, porém eu tenho que ter uma mínima responsabilidade na educação dos mesmos, porque eu estou criando cidadãos para o mundo. Então, eu tenho que criá-los para o mundo, para enfrentar o mundo, para conseguir minimamente dar conta das coisas sozinho, porque eu não vou estar aqui o tempo todo. Pelo contrário, a gente tinha que ser igual bicho.
que começou a querer bater asa para querer voar, a mamãe já fala, então você já está pronto. Tchau. Arremessa do ninho, tchau, vai, boa. Sabe, com as devidas proporções, mas a gente tem que começar a pensar nisso com carinho e que pensar que aquela criança fofinha, lindinha, bonitinha, pode virar um reizinho em casa. E aí você não segura mais. E aí vai crescer achando que é reizinho. E vai querer ser reizinho na vida dos outros. E aí, colega, não tem mais o que fazer. Preste atenção, tome cuidado, leve muito a sério as fases de desenvolvimento de uma criança, de um adolescente. Tome cuidado e se você tiver numa relação que não tá bacana, não tem nem que pensar. Ah, o que que é? É narcisismo? Não tem nem que dar nome. Desculpa. Abraça e manda pro universo. Deixa que ele se encarrega e parte para outra, parte para uma relação saudável e bacana, porque eu vejo muita gente que tem ao lado uma pessoa extremamente saudável e legal e não dá um pingo de valor, não dá, nem quer saber. Mas eu vejo também muita gente saudável, legal e bacana ao lado de gente que está destruindo ela e que se ela não sair logo, o jogo vai ficar muito mais feio. Então vamos se proteger o máximo que a gente puder para tentar uma vida bacana e legal. Tá certo, meus amores? Terminamos a duplinha de vídeos. 6 feridas emocionais de uma criança que podem ferrar a vida de um adulto se não se tratar, se não se der conta, pela vida inteira.